Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho. Estamos gravando aqui mais um programa para todos vocês. E hoje eu tenho um convidado muito especial. É o Caio Sasaki. E, Caio, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso pessoal, falar um pouco da sua história, um pouco de você, o que você tem feito da vida. Maravilha, vamos lá, Josué. Muito obrigado em primeiro lugar por esse convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, basicamente eu comecei a atuar no mercado financeiro em 2006. Né? Minha paixão pelo mercado ela despertou alguns bons anos antes disso, graças a um primo meu que era operador do pregão na antiga Bolsa de Valores, quando era a época do pregão Viva Voz ainda. Mas eu ainda passei por uma jornada, isso era o final da década de 90, até de fato começar a atuar no mercado na primeira mesa de operações, isso foi acontecer só no ano de 2006. Desde então eu passei por diversas instituições, né, geralmente pelas áreas estratégicas, então eu passei pela Intra Corretora, já nem existe mais, né, ela se tornou na verdade na época o Citibank Corretora, que também já nem existe mais aqui no nosso país. De lá eu fui para a Interfloat, essa que foi adquirida pela XP em 2011, isso, né? E na XP, a essa altura, quando ela foi adquirida, eu já era um analista-chefe e eu segui ali como gerente na área de análise na XP até o ano de 2014. Então, de lá para cá, já fazem aí 10 anos, eu alcei carreira solo, cuidando ali do meu próprio patrimônio, e na mesma época eu fundei o Portal do Trader, que era um portal educacional, né? Recentemente a gente fundiu as atividades com a SmartBot, que é uma empresa de operações automatizadas na Bolsa de Valores, e é onde eu tenho me concentrado, inclusive, para operar. A forma como eu venho operando ultimamente é de maneira 100% automatizada. Praticamente não encosto mais no teclado, no mouse, para fazer operações no dia a dia. Né? E junto a isso, com todo esse conhecimento em torno dessa ciência que é a operação automatizada, eu venho produzindo uma série de materiais e ajudando as pessoas a entenderem um pouco mais como funcionam esses tipos de operação. Né? São operações de day trade, são operações que em mini contratos, né, mini índice, e com tudo que envolve as operações de mini índice, né, com alavancagem, é um mercado desafiador, volátil, é um mercado que exige ali bastante técnica, mas, bom, felizmente temos sido bem sucedidos nessa caminhada. Né? É desafiador, mas tem me gerado bons resultados. Entendi. E me fala uma coisa, como que funciona essa coisa de operar com robôs? Existe uma estratégia preferencial? Porque eu imagino que o robô vai funcionar, mas você tem que colocar os parâmetros nele ali. Tô errado? Então, a forma como a maioria das pessoas pensam, e era como eu pensava, né? É muito do ponto de vista da estratégia. Como é que eu vou criar uma boa estratégia para operar no mercado? Então, o caminho que a maioria das pessoas tomam, e era o que eu imaginava, e é um caminho complicado, é você tentar automatizar a maneira como você opera no mercado. Né? Acontece que boa parte dos traders não opera de uma maneira muito mecânica, né? Operam de uma maneira que a gente chama de discricionária, não operam de uma maneira quantitativa de fato. Então, acaba sendo emotivo, né? O trader, o que ele faz? Ele olha para um gráfico, ele olha o cenário, ele interpreta a informação e a partir disso ele toma uma decisão. Né? Então, a decisão de um trader que opera de maneira manual, ela é uma decisão baseada numa interpretação. Por mais que ele utilize ferramenta técnica, não é algo completamente, de fato, quantitativo. Né? Envolve muito um pouco daquela coisa do feeling, do que o cara teve de experiência, e a partir daquilo, o que ele acredita que o mercado vai fazer. Né? Inclusive, hoje, dia de payroll, um dado muito importante do setor de emprego nos Estados Unidos, o payroll veio, de certa forma, favorável com o que o mercado esperava, apesar disso, o mercado caiu. Então, mesmo quando se tem uma interpretação, eventualmente o mercado pode se mover contra. Na verdade, essa interpretação favorável, se a gente parar para pensar, é algo
pessoal meu, né? Inclusive, eu estava acompanhando o número ao vivo, por acaso eu estava numa transmissão ao vivo e comentei, eu falei, olha, se os dados de emprego vierem um pouco piores do que o esperado, isso tem um efeito bom no mercado, porque surte menos pressão inflacionária. Então, no primeiro momento, o mercado tenderia a reagir de maneira positiva, né? E não foi o que aconteceu, apesar dessa minha interpretação, não foi o que aconteceu. E ainda eu comentei bem, falei, tenderia a mover de maneira positiva, porque pela minha experiência eu já sei que muitas vezes o mercado não age de acordo com o esperado, né? Inclusive, antes do dado mesmo sair, eu comentei que às vezes, por mais certo que esteja a sua interpretação, o simples fato de ter alguém atuando de maneira mais pesada na contramão faz o mercado agir, movimentar na contramão, mesmo você estando certo. Agora, quando a gente vai tentar automatizar esse processo, a gente se depara com um grande problema e a gente se dá conta que apenas uma parcela muito pequena da forma como a gente atua no mercado é de fato passível de ser automatizada, né? Então, de todo aquele repertório técnico que um bom operador de mercado tem, na prática, é só uma fração que daria para automatizar. Porém, a maneira como um estrategista quantitativo age não é por esse caminho. Ele vai muito mais pelo caminho da estatística, da probabilidade. E é um tipo de vamos dizer assim, de parametrização mais agnóstica, né? Enquanto nós humanos procuramos uma motivação por trás da tomada de decisão, um estudo estatístico ele é simplesmente o cruzamento de dois dados, dois indicadores técnicos, e não necessariamente aquilo precisa ter uma explicação plausível, né? Precisa só ter, ao longo de um histórico estudado, o retorno de um resultado positivo. E aí é bem interessante, porque foi aí que a ficha caiu para mim. Tudo aquilo que eu tinha de dificuldade, de falar, poxa, como é que eu vou parametrizar a forma como eu opero, sendo que, aí tem que entender muito bem de programação, tem que entender muito bem de estratégia para programar a estratégia que você está fazendo. Aí eu entendi que aquilo que eu sabia, de fato, não tinha tanto valor assim. Na verdade, tem o seu valor, mas existe um mar muito maior quando a gente trata simplesmente dos dados crus e a maneira como um estrategista de fato quantitativo trabalha, né? Enquanto a gente está tentando buscar, sei lá, um padrão gráfico, um time frame que a gente está acostumado, num período de um indicador, sei lá, uma média móvel, e a gente sabe que funciona bem no nosso dia a dia, um estrategista quantitativo, ele está simplesmente pegando dados, por exemplo, ele vai pegar períodos de média, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e vai cruzar isso com time frames de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, né? E se for combinar com outro indicador, ele vai pegar, sei, uma outra média móvel de 50 períodos, de 100 períodos, e ele vai cruzar todos esses dados, e o cruzamento desses dados gera milhões até de possibilidades. Dentre esses milhões de possibilidades, ele vai filtrar quais dessas combinações geraram um retorno melhor, né? E a partir disso ele começa de fato lapidar uma estratégia. Então, é basicamente cruzamento de dados, testes de combinações diversas, e nisso a evolução computacional contribuiu bastante para essa nova metodologia, né? Muito diferente da forma como nós costumávamos trabalhar até então, que é tentar encontrar uma razão para a nossa tomada de decisão, uma explicação, né? E quando eu me dei isso, eu percebi que a minha forma de operar não seria muito eficiente. Para minha felicidade, já existiam cientistas de dados cruzando números e dados e fontes de informação para gerar configurações vencedoras e colocando isso num banco. Então, hoje o meu trabalho não é desenvolver estratégia. Eu poderia muito bem me debruçar sobre isso, mas basicamente nesse momento o meu trabalho é selecionar estratégias desenvolvidas por terceiros, né, partindo de bancos de estratégias automatizadas,
e criar um portfólio de estratégias automatizadas. E aí é uma outra ciência. Para mim, a felicidade é muito mais fácil do que o trading em si, porque ela é muito mais objetiva. Se antes, como um trader, eu estava lá analisando uma análise gráfica para encontrar um padrão de topo, um padrão de fundo, um ponto de suporte, um ponto de resistência, para decidir se aquele timing era um timing de compra ou um timing de venda, para tentar entender, às vezes, se deveria empregar o uso de algum indicador de tendência, algum indicador de volatilidade. Se antes o meu trabalho, de fato, era este, hoje, meu trabalho consiste muito mais em usar parametrizações de performance. Então, eu vou olhar o quê? Retorno no período, drawdown, eu vou utilizar provavelmente a frequência de operação de algum robô, um outro número que é o fator de lucro, né, que é o tanto que foi gerado de ganho dividido pelo tanto de perdas nas operações. Então, eu vou utilizar esse tipo de critério simplesmente para identificar se aquela estratégia automatizada, aquele robô, podemos dizer assim, ele é vencedor e com que qualidade ele é vencedor, né? Com qual nível de volatilidade ele tem. Se ele tem muito drawdown, por exemplo, por mais que ele esteja num histórico positivo, isso vai indicar que provavelmente é uma estratégia mais volátil. Então, hoje o meu papel é muito mais buscar estratégias prontas, né? Selecionar, identificar estratégias prontas a partir de múltiplos de performance. E uma vez que eu identifiquei algumas estratégias vencedoras, o segundo trabalho é entender como aquilo funciona dentro de uma carteira, de um portfólio. Porque, no fim das contas, se eu tenho duas estratégias que, isoladamente, elas são vencedoras, mas se ao fazer uma análise de combinação, né, uma matriz de correlação, eu vejo que são estratégias muito parecidas, com uma correlação muito próxima de 1, né, matematicamente, as correlações, quanto mais próxima de 1, mais parecidas elas são, duas estratégias, né? Quanto mais próximo de -1, é aquela correlação inversa, significa que se eu ganho com uma estratégia, eu perco igualmente na outra, se a correlação é -1. Então, o ideal é que eu busque matematicamente estratégias que tenham correlação próxima de 0, significa que elas são independentes. Então, aí vem o segundo trabalho, não basta eu simplesmente encontrar uma boa estratégia que individualmente ela seja vencedora. Eu preciso olhar as duas juntas, elas sendo independentes, porque aí eu sei que uma, de fato, complementa a outra e não interfere na outra, ou não é idêntica à outra, que no caso aí eu estaria concentrando o risco neste caso. Então, eu diria que esse é o meu trabalho hoje, né? Observar a métrica de performance e estudar, analisar combinações de estratégias distintas para tentar compor uma carteira mais equilibrada possível e mais próxima do meu objetivo. Também aí tem um outro ponto. Fica mais fácil você entender aquilo que você busca, né? Eu quero construir uma estratégia mais volátil, ou eu quero construir uma estratégia com menor risco, focando num drawdown menor. Então, é um trabalho que eu diria que ficou, de certa forma, mais simplificado de uns tempos para cá. Entendi. E me fala uma coisa, você pode falar para a gente uma experiência que não deu certo e que você conseguiu aprender alguma coisa dentro dessa nova estratégia que você está usando e também compartilhar uma experiência que deu certo e por que deu certo? Vamos lá, muito boa pergunta. Quando eu comecei a estudar e me aprofundar nesse universo faz uns 2 anos, né? E tem uma explicação porque isso ficou pronto há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Se a gente parar para pensar, há mais de 10 anos atrás, a gente já via automatizações, operações de origem quantitativa chegando no mercado brasileiro. Mas eu acompanhei de perto porque eu acredito que a tecnologia ela vem para ficar e a tecnologia é algo que tende somente a evoluir, a caminhar para frente, né? Dificilmente ela vai dar passos grandes para trás. Só que na época eu percebia, quando a automatização chegou por aqui, que ainda não estava pronto. As estratégias não eram de fato consistentes, não eram vencedoras de fato, eram por período muito curto, era uma tecnologia que não era acessível, era caro. Mas eu fui acompanhando. De alguns anos para cá, acho que graças também à introdução da RLP, a RLP o que ela fez? Ela
é o Retail Liquidity Provider, né, o provedor de liquidez ao varejo. Ela zerou o custo operacional que as corretoras cobravam dos traders, dos operadores, né? Então, basicamente, hoje se paga somente taxas para a Bolsa de Valores. E a queda desse custo possibilitou uma entrada muito grande de volume e de novos players, fazendo o mercado amadurecer, inclusive trazendo mais liquidez para o mercado. E nisso, eu diria que criou-se ali um ambiente favorável para a chegada de novas ferramentas, e entre as várias ferramentas, como eu posso dizer, os robôs multi-estratégias, né? Que é você poder negociar múltiplas estratégias simultaneamente. Porque antes, se você tentasse comprar fazer uma estratégia, vamos supor, ela está comprada, e outra estratégia está comprada por um longo prazo, e outra estratégia abriria uma posição na ponta de venda curta, uma interferiria na outra e o robô zeraria as operações, porque são duas operações contrárias. Hoje, existe tecnologia que administra múltiplas, não só duas, como dezenas até de estratégias simultaneamente, sem que uma interfira na outra. E aí, bom, estou explicando isso tudo porque quando eu comecei, eu fui estudar isso, entendi um pouco essa questão da correlação, fui entender um pouquinho melhor os múltiplos, de o que era um drawdown, o que era o fator de lucro, o que era o retorno no período, o que era o forward test, o back test, são termos desse mundo. Eu comecei a montar uma carteira, ela deu certo, e à medida que ela foi dando certo, eu fui aumentando a minha posição. Né? Então, eu vou falar um pouco do primeiro que deu errado. Uhum. E enquanto as coisas estavam dando certo, eu estava aumentando minha posição nas estratégias. Só que é muito comum, é quase certo, né, um robô ele passar por um período de drawdown. A probabilidade mostra isso. Então, sei lá, você tem um robô que teve ali 30% de drawdown no último semestre, é provável que ele tenha uma frequência de, em algum momento, ter um recuo de performance de 30%. Né? A probabilidade, as pessoas acreditam que probabilidade é a chance de algo acontecer. Né? Mas, na verdade, não. A probabilidade ela não tem nada a ver com chance, ela tem a ver com frequência com que algo acontece. Então, quer dizer que os 30% de drawdown não quer dizer que tem 30% de chance do robô passar por um período de drawdown. Quer dizer que em 30% das ocorrências vai ocorrer, de fato, um movimento de queda. Né? A estatística, ainda assim, ela é positiva. Só que eu não tinha me atentado a isso e eu vinha aumentando posição porque as coisas estavam caminhando bem. E quando chegou o drawdown, eu estava com a mão um tanto pesada em estratégias automatizadas, então eu tive uma perda maior do que eu esperava. Mas aí, lição aprendida, eu rebalanceei a minha carteira, entendi um pouco melhor a questão, inclusive, de alocação, né, de margem que eu deveria colocar nesse tipo de estratégia, e as coisas vieram a progredir a partir disso. Então, acho que foi um erro meu ir com muita sede ao pote, porque eu tinha experimentado somente o lado bom dessa história, talvez uma sorte de principiante, né? E depois disso, eu diria que eu aprendi a lição. Eu recalibrei ali os robôs, eu acabei desativando algumas estratégias, até porque nesse processo eu aprendi um pouco mais sobre a seleção de estratégias, que critérios a mais eu poderia usar, que tipo de números, de múltiplos, enfim, de indicadores, né, eu poderia utilizar. E aí eu fui aperfeiçoando essa técnica de gestão de carteira. Bom, voltando um pouco antes, então, falando o que deu muito certo. No começo, como tudo nesse mercado, eu acho que a gente tem uma curva de aprendizado. A gente não simplesmente larga ganhando desde o início. Né? É um mercado de renda variável e é normal que nós acabamos pagando pela nossa falta de conhecimento em determinados assuntos com dinheiro, literalmente, porque a gente está colocando dinheiro nas operações. Mas
acho que uma coisa muito acertada que eu aprendi já ao longo de toda a minha experiência, e aí quando eu entrei no universo automatizado, é ir com calma, ir com muito mais sede por aprendizado do que por sede por ganhar dinheiro. É claro que ganhar dinheiro todo mundo quer, a gente tem muita urgência nisso, mas eu entendi que se eu começasse de leve, eu aprenderia do mesmo jeito que se eu começasse pesado, com a diferença que eu estaria correndo menos risco. Então, acho que foi uma coisa muito acertada. Eu comecei primeiro fazendo alguns acompanhamentos só em modo de simulação, aí depois de alguns meses acompanhando o desempenho dos robôs que eu tinha selecionado e atuando de modo simulado, eu me senti seguro em começar a atuar no mercado real, porém, com uma mão leve, né, operando com 2, 3 estratégias automatizadas para sentir, para ver o dia a dia, para até entender como eu ia reagir em relação àquilo, e de fato é uma curva de aprendizado, porque acho que todo mundo que vem da operação manual e vai para a automatização é algo muito natural você querer acompanhar o robô no dia a dia. Então, eu passei por isso e você começa a emitir opiniões em cima do robô, e muito embora a automatização ela exerça as operações de uma maneira completamente diferente de um ser humano, como eu já expliquei, né? Então, é muito engraçado, porque você vê o robô executando uma operação e você diz, eu não operaria dessa maneira. Né? Então, eu caí em contradições, mas felizmente eu caí em contradições operando pequeno ou operando em modo simulado. Então, acho que foi uma coisa muito acertada e começando aos poucos. E à medida que eu fui adquirindo conhecimento, aí sim eu fui pesando um pouco mais a mão. Ainda assim, como eu falei, né, eu cometi um deslize no meio do caminho, mas acho que isso faz parte, é do ser humano e é da natureza do mercado de renda variável. Então, foi nada também muito grave, assim, dos erros que eu eventualmente cometi. E me fala uma coisa, então, quer dizer, trabalhando de forma automatizada, eu não preciso acompanhar noticiário ou eventos do mercado? Eu faço a parametrização e, independente do que for acontecer no mercado, o meu sistema ele já está amplo para trabalhar dentro daquela situação? Sim, mas existem formas de você regular as estratégias, por exemplo, para não atuarem em momentos que saem dados importantes. Então, é sabido que o payroll, nessa época do ano, né, quando está no horário de verão nos Estados Unidos, ele sai às 9h30 da manhã no nosso horário. Então, você consegue eventualmente até programar um robô para ele não atuar até as 9h35, por exemplo, somente 5 minutos depois, ou 10, ou 15 minutos depois que o número saiu. Porém, eu particularmente não faço isso, tá, Josué? Quando eu analiso um robô, uma estratégia que seja, eu olho o backtest dela. Isso significa que eu estou olhando como ela desempenhou ao longo dos últimos 6 meses, 12 meses, 24 meses, enfim, anos. E, é claro, se a estratégia ela não opera, foi programada para não operar no momento dos dados mais importantes, isso vai ser acusado no histórico de performance dela. E se ela trabalhava normalmente, mesmo nos horários de dados voláteis, isso também vai ser acusado naquele histórico de performance. Então, eu acredito que quando eu seleciono uma estratégia, eu estou pegando aquele pack completo, né? Se é uma estratégia que trabalha no horário dos números, eu vou deixar a estratégia trabalhando normalmente, não vou intervir. Então, de fato, eu não acompanho nada em termos de notícia para atuar em cima dessas operações, tá? Na prática, eu acompanho as notícias porque eu gosto de estar por dentro, né? Entender um pouco mais sobre o contexto, mas isso é algo que eu faço há quase 20 anos de experiência no mercado. E na prática, assim, por conta da automatização, eu não precisaria, não tem essa exigência, né? A plataforma, uma vez que eu estou operando com ela faz as execuções de maneira automática. A única coisa que eu preciso saber é se na minha instituição tem margem para aquelas operações continuarem sendo executadas. E no fim das contas, para mim, é assim que funciona. Se eu construo um portfólio de estratégias, no caso, a ferramenta da SmartBot, que é onde que é o que eu uso para fazer as operações, ela já faz o cálculo
para me dizer quanto de margem aquele robô, né, composto por múltiplas estratégias, quanto de margem eu preciso. Então vamos supor, eu construí um robô que ele utiliza ali meia dúzia de estratégias e a margem recomendada para esse robô é R$10.000, então a única coisa que eu faço é alocar R$10.000 ali, e uma vez que eu aloquei, ele é muito semelhante a uma operação de longo prazo de tendência, né? Significa que se tudo der muito errado e esse robô performar muito mal, ele vai perder os R$10.000 que eu coloquei, que eu destinei de margem para ele, né? Mas se tudo der muito certo, ele vai seguir juntando patrimônio, crescendo entre altos e baixos, porque é normal os períodos de drawdown. E para mim, assim, esse movimento eu vou deixar a máquina ligada enquanto ela estiver performando, né? E torcendo para que em algum momento ela me dê um retorno superior aos R$10.000 de margem que eu coloquei, porque aí eu sei que se ela tomar um drawdown de 100% daquela margem que eu coloquei, né, os R$10.000, beleza, eu vou pular fora da estratégia ainda assim de maneira vencedora. E estatisticamente falando, eu acredito que cedo ou tarde toda a configuração de estratégia ela tende a performar muito mal, né? O ponto é, quando essa hora chega, o interessante é que você já tem até aquele momento acumulado um histórico de ganho que mesmo ele perdendo o drawdown total, né, da estratégia, você ainda tenha somado ganhos nesse período. Então, basicamente, eu trabalho com portfólios de estratégias automatizadas pensando desse jeito. Felizmente, entendi. Até hoje, uma das estratégias que eu selecionei perdeu o total do capital alocado nelas. Mas eu trabalho com essa possibilidade, né, que estatisticamente existe uma chance grande de, em algum momento, esse tipo de situação ocorrer, né? Até porque a gente já viu isso em diversas ações mesmo as ações mais confiáveis, né? Você pega a Petrobras entre o topo que ela atingiu lá, quando descobriram Tupi, em 2008, né? E o drawdown que ela teve até o fundo do poço, que foi ali em 2016, mais ou menos, a Petrobras teve um recuo de 90% do seu valor, né? Então, a gente vê isso eventualmente acontecendo em ações. Aqui no caso da Petrobras, ela chegou a 90% de queda, recuperou tudo, marcou um novo topo histórico, lá para depois de 2020 e seguiu somando. Isso também eventualmente acontece no universo das estratégias automatizadas. Aliás, acontece com bastante frequência. A diferença é que esse histórico todo que a gente viu, no caso da Petrobras, ao longo de décadas, com um robô tende a acontecer ao longo de meses, às vezes. Acontece. Entendi. E era exatamente isso que eu ia perguntar. Por exemplo, eu quero fazer uma carteira, sei lá, para 10 anos. Então eu vou lá, vejo análise fundamentalista, dou uma olhadinha na técnica, faço aquela coisa padrão que você já deve saber. Se eu resolver usar um robô para fazer esse trabalho para mim, ele também vai fazer? Vai. Aliás, todo mês. Uhum. Sim, aliás, assim, as operações, elas são operações de intradiárias, operações de day trade, né? Porém, na minha opinião, ele se assemelha muito mais a uma gestão de longo prazo, a uma operação de buy and hold, uma operação de position trade, do que de fato uma operação de day trade. Até porque você seleciona estratégias baseadas no histórico de semestre ou ano, e nada mais plausível do que você considerar um balanço de resultados a cada semestre ou a cada ano. Então, assim, a operação é de curtíssimo prazo, mas a gestão dela é de longo prazo, como uma carteira de investimento normal. O que eu acho isso muito bom, porque isso coloca a possibilidade de se utilizar operações de day trade para o longo prazo, atingindo inclusive um público que até então não usava, não ousava, aliás, se quer fazer operações de day trade, porque de fato, para quem está ali no dia a dia, acompanhando, tomando decisão, comprando, vendendo, suando, controlando o seu psicológico, isso é inviável para uma pessoa que precisa trabalhar, né? Para um médico, para um engenheiro, um dentista, é inviável. Então, eu diria que isso, a tecnologia, ela inclusive acabou abrindo portas para que uma nova categoria de investidores pudesse, de fato, navegar por esses mares, porque até então não acontecia.
O trader era somente aquele cara que de fato estava focado ali, tinha tempo para acompanhar as operações. E hoje, na minha opinião, esse tipo de atuação ela se assemelha muito mais a operações de longo prazo do que o day trade em si, né? Uma vez que as operações elas estão automatizadas, com uma vantagem. De modo geral, quando você compra uma ação para colocar na tua carteira, primeiro que você não consegue alavancar, né? Até dá para alavancar, você tem ali os mecanismos de fazer um termo, mas não é o que a maioria faz, e nem sequer, eu diria que é recomendável, né? E um outro ponto é que as ações elas estão muito ligadas ao desempenho da economia. Então, na mais gigantesca maioria dos casos, você só vai ver uma ação de fato subir se de modo geral a economia estiver prosperando, se o índice, o benchmark, né, o Ibovespa estiver subindo. E uma coisa muito interessante é que as operações de intraday não dependem da direção do mercado. Então você pode ter um mercado que num período de 12 meses seguiu em movimento de queda, e você pode ter um robô de day trade que num período dos mesmos 12 meses seguiu uma curva ascendente, uma curva ganhadora, né? Porque como as operações se beneficiam de micro oscilações do mercado, você não depende necessariamente de uma economia saudável para você ter rentabilidade com aquilo. Então, eu diria que inclusive é um instrumento excelente para equilibrar carteiras de longo prazo, né? Com uma espécie de ativo que não depende do desenvolvimento econômico para performar. Então, é uma maneira, inclusive, muito boa de adicionar um ativo não correlacionado com os demais, né? Para aquele investidor que tem, vamos supor, uma carteira de fundo imobiliário, uma carteira de ações com foco em ganho de equity, uma carteira de ações com foco em dividendo, uma carteira internacional, que são coisas que eu tenho também. Se você adiciona uma carteira de portfólios automatizados com foco em operações de day trade, você está colocando, na verdade, um ativo a mais para dentro da tua carteira, que tem uma vantagem de ser alavancado, então você não precisa, de fato, pesar muito a mão nesse tipo de robô, e tem a vantagem de não depender da direção da economia para ele performar. Então, acho que é um item que vem a contribuir bastante nos mais diversos perfis de portfólio de renda variável. E como você faz uma análise, por exemplo, aliás, você já chegou a fazer essa análise? Olha, quando eu estava trabalhando manualmente, aí você fala, se você preferir, ou no day trade ou na carteira, você consegue medir uma melhora no desempenho? Como que foi isso? Sei lá, quando eu estava manual eu tinha um retorno de 10% ao ano, agora estou com um retorno de 30%. Você já fez essa conta? Eu não peguei a conta na ponta do lápis para fazer, mas eu não preciso também de uma conta para ter uma ideia que, como trader operando manualmente, eu consigo até ser mais eficiente que um robô com o mesmo capital, né? Afinal de contas, o robô, o que ele faz? Vamos pegar um exemplo de um topo. Você tem um topo. Se você perguntar para qualquer trader, falar assim, cara, o mercado está trabalhando num topo, na máxima de ontem, é compra ou é venda? Todo trader ele vai te responder, depende. Ele vai fazer uma análise e de repente ele vai falar, pô, tem um padrão de topo, eu vou atuar vendendo. Ou ele vai falar, pô, tá... Desculpa. Você falou comigo? Caio. Oi, Caio. Você tá me ouvindo? Oi. Agora sim, havia travado quando você falou sobre o topo. Ah, tá. Então vamos lá. Pegando de novo o exemplo do topo. Então, vamos supor que o mercado ele esteja trabalhando num topo, na máxima de ontem, ou na máxima da semana. Se você pergunta para qualquer trader tradicional, ele vai falar assim, é compra ou é venda para ele, né? Ele vai te responder, depende. Ele vai olhar o quê? Se existe um padrão de topo naquela região. De repente, se ele usa um indicador, ele vai tentar ver se o indicador está mostrando que o mercado está muito esticado, sugerindo um movimento de correção. Talvez ele olhe o volume para dizer, cara, o mercado está trabalhando para romper esse topo e seguir uma compra mais forte. Então ele vai falar, depende, né? Se você usa um indicador de identificador de topos e fundos, por exemplo, e você vai para um estudo quantitativo, é uma análise muito simples, é uma análise estatística. Quantos por cento das vezes esse teste em topo deu compra ou quantos por cento das vezes deu venda? Se por acaso ele disser que 60% das vezes deu venda e 40% das vezes deu compra, estatisticamente você sabe que é melhor vender. E é como uma estratégia
estatística, probabilística, vai atuar vendendo. Ainda que, naquela vez específica, um trader manual vai olhar e falar, cara, não é venda, é compra. Por causa disso, disso, daquilo, ele vai dar justificativas. Então, um trader, ele acaba sendo mais eficiente nesse sentido que uma máquina, porque ele trabalha de uma maneira diferente, ele trabalha fazendo uma análise. Isso não significa que o trader não erra, o trader erra também. Sim, todo mundo erra. Então, do ponto de vista, assim, trabalhando a mesma quantidade de capital, um trader ele consegue ser mais eficiente que uma máquina com aquela mesma quantidade de dinheiro. Mas onde é que uma estratégia automatizada ela ganha? A estratégia automatizada ganha a partir do momento em que você não precisa mais estar em frente à tela e você pode gastar esse tempo fazendo alguma outra coisa. Por exemplo, trabalhando. E vamos supor que um trader ele ganha, ele é 2 vezes mais eficiente, né? Só que quando você trabalha em alguma outra coisa e tem condições de deixar ali a máquina trabalhando sozinha, você tem condições de aumentar o seu tamanho naquele portfólio. Então significa que uma estratégia automatizada ela é muito mais escalável. Sendo muito mais escalável, mais hora ou menos hora ela tem condições de ganhar muito mais do que um trader manual, porque ela tem muito mais capacidade de geração de resultado através da busca da escala, uma vez que tem tempo livre. E foi aí que eu comecei, de fato, a ver valor. Na verdade, muito antes da automatização existir, o que ficou muito claro para mim é que cedo ou tarde, se eu quisesse me aposentar no mercado, eu teria que buscar maneiras de gerar renda, gerar capital, ganho de capital, sem que eu precisasse necessariamente ficar em frente à tela. Porque eu diria que esse é o calcanhar de Aquiles da vida do trader. Você precisa estar em frente à tela para produzir. Se você não está ali tomando decisão e operando, você não está ganhando. Né? E você sabe uma coisa, você estava falando dessa questão de não estar à frente da tela, eu acho que tem um ganho também adicional, que é a questão do tempo. Então, sim, por exemplo, hoje eu faço, sei lá, R$1.000 por dia, sentado na mesa o tempo inteiro. Amanhã eu posso ter uma outra atividade, continuar fazendo esses R$1.000 por dia e buscar mais 1.000 em outra situação. Exatamente. Consultoria, sei lá, fazendo qualquer coisa. Então, para além do trade, eu consigo aumentar o meu patrimônio e maximizar o meu tempo para aumentar o meu tamanho enquanto pessoa. Exatamente, exatamente. Tem uma vantagem que, assim, até as pessoas não se dão conta, mas existe um cálculo chamado custo de oportunidade. Né? E aí a gente pode até pegar o exemplo do trader que está começando ainda. É o cara que ele ainda não sabe fazer dinheiro no mercado, ele está ainda aprendendo o ofício. Vamos supor que esse cara ele tem um trabalho que ganha ali, dá para ele uma remuneração de R$50 por hora. Se a gente pegar esses R$50 por hora, vamos supor que esse cara ele opera 2 horas por dia, né? 2 horas por dia dá R$100 por dia. No mês dá R$2.000. Num ano dá R$24.000. Depois de um ano operando todos os dias em frente à máquina ali, 2 horas por dia, todos os dias, se você por acaso conseguiu ganhar R$24.000, e a gente sabe muito bem que a realidade do trader que opera manualmente não é essa, significa que você saiu no 0 a 0, você conseguiu pagar só o teu custo de oportunidade, significa que se você estivesse fazendo aquela tua outra atividade que te remunera normalmente, você teria ganho os mesmos R$24.000, né? Então, a vantagem do robô é que você não precisa ficar nas 2 horas em frente à tela, você segue trabalhando, aumentando esse portfólio, e ao fim de um período de 12 meses, vamos supor que o robô quebrou, o robô perdeu os R$24.000 que você colocou, né? Mas nessa pior das hipóteses, o que é relativamente difícil acontecer, porque você precisaria conseguir escolher uma série de estratégias perdedoras, você não teria, não abriu mão do teu emprego, da tua remuneração principal, e é o que eu vejo acontecer muito no universo de quem opera manualmente. E era o calcanhar de Aquiles de muita gente. Eu amava a minha profissão, falava dela com muito gosto, mas para todo mundo que iniciava nela, eu falava, toma cuidado, cara. Todo mundo, sempre que alguém chegava e falava assim, Sasaki, eu tô pensando em pedir as contas do meu trabalho para me dedicar full time a isso. Aí era sempre um momento que eu falava, cara, pensa 2 vezes, claro que a decisão é sua,
mas é uma decisão difícil porque é uma carreira desafiadora, né? E quando você opera de maneira automatizada, eu diria que quando você passa por um período assim, eu estou falando da pior situação. A pior situação é que quando você quebrou. No caso de uma operação automatizada, ainda que a perda financeira seja algo muito ruim, ela acaba sendo só dinheiro. E no caso do cara que operava manual, e eu vi isso acontecer algumas vezes, ao longo de um período onde ele se colocou à prova e fracassou, ele perdeu dinheiro, ele perdeu muitas vezes o emprego, porque ele pediu as contas e não tem como voltar para de onde ele saiu, e ele perdeu saúde emocional. Sim. Ele tem um outro problema, tudo isso acontece enquanto você está em frente à tela, fracassando a conta-gotas, né? Operação após operação. E a diferença de atuar com uma maneira automatizada é que óbvio, você fica chateado quando você perde dinheiro, assim quando você compra uma ação, a ação em vez de subir, ela cai, mas na conta final, muitas vezes é só dinheiro, né? E dinheiro você consegue trabalhar, correr atrás, você não tem um abalo de confiança, de fato, você não tem ali aquele mecanismo de sentimento de ódio, de impulsividade, que muitas vezes é acionado durante o processo de trading manual. Então, eu comecei a identificar uma série de outras vantagens, que era não só a comodidade, eu não estou operando, né? Porque se a gente olhar só pela operação em si, como eu já disse, é comum um trader manual ele ser mais eficiente que um robô. Mas o robô ele começa a ter algumas outras vantagens que te dão poder de escala, de liberdade de tempo, de poupar a tua saúde emocional. E quando você começa a somar tudo isso, aí você se dá conta que, poxa, eu acho que aquele outro caminho ali, a automatização, vale mais a pena, me parece mais plausível. E como se não bastasse esses pontos, aí vamos partir para algo mais objetivo, a taxa de sucesso de traders automatizados é mais de 10 vezes superior à de um trader manual, né? Tem um estudo muito famoso da FGV que aponta que mais de 95% dos traders, dos day traders, né, de mini contratos, perdem dinheiro no mercado. E isso é verdade porque esse estudo já foi replicado em vários outros mercados no mundo e é a mesma estatística. Então, no mercado brasileiro não é uma exceção, né? Isso tem muito a ver com um reflexo do comportamento humano, inclusive. Sim. E nos grupos de operadores automatizados, e isso é uma fonte que vem da própria SmartBot, que hoje é a maior plataforma de operações automatizadas, então, com estudo em cima de clientes, eles já viram que cerca de 60%, 65% dos clientes que atuam em cima da gestão de estratégias automatizadas, isso é um ponto importante, é gestão de estratégias automatizadas. Esses caras não estão preocupados em criar suas próprias estratégias. Eles estão fazendo algo muito semelhante ao que eu venho fazendo, né? Pegar estratégias que já estão prontas e tentar construir um portfólio a partir delas. Esses caras têm uma taxa de sucesso de 60% a 65%, ou seja, mais de 10 vezes, né, superior à do trader manual, que tem uma taxa de sucesso de 5% ou menos. Sim. Então, e você falou uma coisa que eu acho interessante, porque quando você está no trade automatizado, você basicamente está tomando decisões e gerenciando o seu risco. Só que num dia vencedor é muito fácil você fazer esse gerenciamento, porque, sei lá, você comprou um ativo a 5,50. Ele vai 60, 70, 80, 96, você continua comprado, tem uma saída ali em tal lugar. O oposto não é verdade. Você vendeu o ativo, aliás, você comprou o ativo em 5,50, muitas vezes ele está lá indo para o nada e você está ali, médio, 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 retomando, sai, volta, sem contar aqueles dias que, bom, eu sei que vai para cima, então você comprou no 5 e ele já está no 4,50 e você está fazendo diversas entradas compradoras. Eu acho como que funciona o gerenciamento de risco dentro dessa estratégia com robô. É bem diferente? Como que é isso? Creio eu que seja, porque você falou que tem uma taxa de retorno bem maior do que o manual. Como que funciona gerenciar o risco? Ou independe?
Então, como eu disse, para mim a gestão é o capital que eu aloco naquela determinada estratégia. Então, o stop da estratégia é a margem do robô. Se o robô, ele tem um cálculo estatístico, então, se ele de fato perdeu 100% da margem alocada nele, para mim é porque a estratégia de fato não funciona, né? Isso no meio do caminho, o robô ele sofreu um drawdown, não perdeu 100%, recuperou, isso é absolutamente natural. É igualzinho você comprar uma ação, sei lá, você comprou uma ação a R$30, o teu objetivo é chegar a R$50, se bater 25, você é o stop da tua operação. É normal você comprar R$30, a ação eventualmente sofreu uma oscilação, cair até 28 e subir de volta até os 30, chegar a 31, 32, 35, recuar de novo até 33 e ela subir dessa maneira, né? Para mim, a curva de patrimônio de uma operação automatizada é algo bem parecida. Com a diferença que normalmente com o robô você não estabelece um objetivo, né? Quando o robô der tanto de ganho, eu vou desligar ele. Normalmente você deixa a estratégia ligada para ela seguir acumulando ganho indefinidamente, até que em alguma dessas recuadas mais forte, que aí seja um drawdown mais agressivo, o drawdown do 100% da margem que você colocou, aí sim você tem ali um limite de perda. Mas isso também tem muito a ver com a forma como eu gerencio as minhas operações. Tem traders que não consideram dessa maneira. Tem traders que adotam algo até maior que o drawdown de 100%, né? Alguns traders adotam menos. Eu considero que se tem um cálculo ali de estatística, de probabilidade, eu vou agir dessa maneira, porque é como eu acredito que vai funcionar bem, né? Em cima de estudos probabilísticos, estudos estatísticos. E com foco, hoje o meu foco é simplesmente dar mais escala nesse tipo de estratégia. Sempre trabalhando essa diversificação mais inteligente, de maneira que uma estratégia isolada acabe não interferindo na outra. Então, é uma maneira diferente do trader manual, da forma como o trader manual opera. Mas também, se a gente parar para pensar, eu falo muito que o cara que opera de maneira automatizada, ele foi promovido. Porque o trader manual, ele exerce muito papel, pegando as figuras do mercado, ele exerce muito papel de dois players, que é o operador, o cara que executa as operações, de fato, né? E do analista, o estrategista, o cara que está identificando bons pontos de entrada e de saída. Então, o trader, ele está boa parte do tempo dele exercendo esse papel de operador e de estrategista. O robô, ele não trabalha nesse front. Uma vez que a execução é automática, então ele já substitui o operador. E uma vez que as estratégias são baseadas em estudos de dados, em estudos estatísticos, ele também tirou ali o papel do analista. De fato, o trader automatizado ele está muito mais no papel de gestor, né? O que um gestor faz normalmente? Ele tem ali uma série de possibilidades de ativos que ele pode pôr para dentro do portfólio dele ou retirar. Né? Quando eu comecei, eram muito comuns as mesas de traders, né? Então, o que era muito comum um gestor de uma mesa dessas fazer? Ele selecionava traders, pessoas, esse cara está desempenhando bem, eu vou dar mais buying power para ele, vou dar mais margem para ele poder operar mais pesado. Esse cara já não está indo tão bem, esse outro aqui, eu vou diminuir a margem dele. Eu já trabalhei em mesas de traders onde existia um sistema assim. E também tem outros fundos, assets, né, que vão pegar, tem um gestor e ele vai falar, não, essa ação aqui eu acho que ela tem um desempenho muito bom, eu vou pesar mais ela dentro do meu portfólio, né? Essa ação não está tão legal assim, eu vou tirar essa ação do meu portfólio. Então, o trabalho de um trader automatizado é muito mais parecido com o trabalho de um gestor do que de um trader de fato. E com uma vantagem, eu diria. Quando você pega o teu portfólio, se você quiser fazer uma manutenção nele, né? É muito fácil você olhar, ao longo dos últimos 12 meses, qual é a estratégia que não deu resultado? Putz, você tem lá 20 estratégias. Foi a estratégia número 3, a estratégia número 9 e a estratégia número 14. Então vou tirar essas 3 fora e vou adicionar outras 3 no lugar, ou vou aumentar a posição em outras estratégias que já estão dentro da minha carteira. A própria gestão ela é uma coisa mais objetiva. É muito diferente de um trader manual, que ele está fazendo ali, tomando suas decisões, e de repente ele está passando por um período de perda, e aí ele vai se perguntar, cara, eu vou aumentar o meu time frame, eu vou
mudar o indicador que eu estou utilizando? Será que eu aumento o período do indicador, diminuo o período do indicador? É algo mais, ou é subjetivo, ou é algo que exige muita bagagem para o cara entender como é que ele equaliza novamente as ferramentas que ele vem utilizando para tomar decisão. É algo, de certa forma, subjetivo, né? Então, esse é um outro ponto que eu vi vantagem na estratégia automatizada. A própria gestão, ela acaba sendo muito mais objetiva, pautada em critérios técnicos de performance, para você decidir que robô deveria entrar para dentro do teu portfólio, qual estratégia deveria sair, né? Então, como eu falei, esses entendimentos todos, eles foram sendo adquiridos ao longo de experiência, de prática, eu fui percebendo algumas dessas vantagens, e foi o que me fez continuar cada vez mais firme, e hoje, chegando onde eu estou, operando praticamente de maneira 100% automatizada. Raramente eu abro alguma operação manual hoje em dia, né? Porque agora eu posso me dar o luxo de passar mais tempo longe da tela, cuidando de outras atividades, outros afazeres. Hoje eu tenho família, enfim, tenho outras ocupações, eu diria, que foram ganhando mais relevância ao longo do tempo. Entendi. Enfim, bom, eu acho que é isso. Acho que estamos chegando no final, e você gostaria de deixar algum contato, alguma coisa, para quem tem interesse nessa coisa do robô, para quem quer se aprofundar nesse assunto, onde te encontra, como conversa. Você falou que estava acompanhando o Payroll. Você tem a sala para quem quiser te acompanhar a partir de amanhã? Como que funciona tudo isso? Vamos lá. Até por conta da minha atividade no portal do Trader, o que eu faço até hoje, né? Todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, eu entro ao vivo para comentar um pouco das expectativas da semana, que dias que tem números de agenda mais importantes, eu abro o gráfico, traço ali alguns pontos de suporte e resistência. Eu faço muito isso porque tem muita gente que me acompanha há vários anos e gosta disso. E de sexta-feira eu faço isso, hoje é sexta-feira, então o Payroll sai de sexta-feira e por acaso eu estava lá acompanhando, fazendo o fechamento da semana, né? No meio da semana, às quintas-feiras, às 9 da manhã, eu faço uma entrada ao vivo onde eu não olho absolutamente nada de mercado. Eu escolho um tema sobre, no caso, o universo da automatização e abordo esse tema com mais profundidade, né? Então, eu já abordei o tema por onde eu começo, eu já abordei o tema quanto dinheiro eu preciso para começar a investir com robôs. Aí o tema de ontem foi como obter renda com robôs. Aí eu explico bastante todo o conceito, né, de mercado, o que é renda variável, o que é de fato, fontes de renda fixa, que vai ter menos volatilidade. Explico muito do mecanismo das experiências positivas e negativas. Então, são aulas em que o tema ele é um só, mas é uma hora que eu destrincho aquilo com bastante profundidade. Na semana que vem, inclusive, eu vou falar sobre como começar a construir uma estratégia automatizada própria, quais são os caminhos mais plausíveis. Então, isso é todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. É uma live aberta dentro do portal do trader.com.br, né? É uma transmissão que está embedada lá dentro, ela não acontece aberta no YouTube para todos, mas o cadastro no portal, o acesso, ele é gratuito. Fora isso, as pessoas podem me encontrar no Instagram, Caio_Sasaki. Lá eu compartilho bastante do meu dia a dia, eu procuro dar dicas que sejam úteis para as pessoas, né? Eu não vendo robôs, muita gente, eu queria contratar o teu robô. Eu falo, cara, eu não tenho um robô meu para te oferecer. O que eu faço, inclusive, é construir o meu portfólio em cima de robôs de terceiros, porque, para mim, eu acho que a minha energia é muito melhor aproveitada, porque tem gente fazendo essa ciência, utilizando inteligência artificial, machine learning para cruzar dados, de fato, cientistas de dados trabalhando com tabelas ali, com programação, com linha de código, fazendo isso de uma maneira muito mais eficiente do que eu estaria fazendo tentando parametrizar uma forma manual de operar, que seria o meu caminho, né? Então, hoje, para mim, é claro que é mais nítido eu tirar resultados fazendo uso dessas estratégias disponibilizadas em bancos de robôs por terceiros, né? E um desses bancos, inclusive, o maior deles, está dentro da SmartBot hoje. A própria equipe de research, a SmartBot tem uma equipe de research, eles desenvolvem, otimizam e selecionam as estratégias para disponibilizar nesse banco. Então, eu brinco que é como se fosse um grande
buffet de comida, né? Que você entra lá, você monta o seu prato com aquilo que você mais gosta, mais acha indicado para você. Então, se o objetivo é emagrecer, você monta um prato para isso. Se o objetivo é se deliciar, você vai montar um prato diferente. Então, é o que eu busco fazer hoje, assim, compor um portfólio de estratégias. E para mim não é um trabalho, na verdade é um grande prazer eu compartilhar esse tipo de informação com as pessoas, porque à medida que eu compartilho, eu também sou questionado, à medida que eu sou questionado, ou eu vou atrás da resposta se eu não tenho, ou se eu já tenho a resposta, ao responder eu amadureço as ideias na minha cabeça, né? Já tem um velho ditado, e não é de hoje que eu levo ele muito a sério, que uma das formas mais eficientes de você aprender algo é você ensinando sobre aquele determinado assunto. Minha formação, que originalmente eu sou formado em física, já dei muita aula de física, então eu entendo que, de fato, a arte de ensinar, ela contribui muito para que a gente possa aprender. Então, para mim é um prazer compartilhar disso com as pessoas, né? E de maneira gratuita, porque para mim, de fato, não me custa nada. Hoje, o meu custo de vida, o meu ganha-pão, ele vem de fato a partir das operações, né? Embora o portal do trader ele tenha sido há alguns anos um portal educacional, já faz um tempo que assim eu não venho de fato imprimindo esforços para vender cursos de fato. Eu venho cada vez mais atuando na frente de divulgar de fato o conhecimento, com o objetivo de fazer esse conhecimento se espalhar, e não com um objetivo comercial em cima disso. Não que o conhecimento não tenha valor, eu acho que ele tem muito valor, mas eu acho que hoje faz mais sentido eu gastar mais energia divulgando as coisas de maneira gratuita e de forma que venha a se propagar com mais rapidez, né? E não sei se algum dia eu vou voltar a me comprometer a criar um curso e a trabalhar isso de uma maneira comercial. Então, resumindo, assim, se alguém quiser aprender, é só me seguir no Instagram, vai ser um prazer, eu vou seguir compartilhando informação de maneira gratuita e espero contribuir para que as pessoas possam aprender de fato essa ciência, que é incrivelmente mais simples, né? Tem altos e baixos, como já falei, é risco, tem dias que o robô perde, isso é normal, acontece, né? Mas acho que o nosso papel, inclusive, é alertar em relação a isso, explicar direito como as coisas funcionam e não vender como um grande sonho, que é uma coisa mágica, maravilhosa. Não existe máquina de ganhar dinheiro. Não. É isso. Infelizmente não existe essa máquina. E é um problema, né? Tem um monte de gente que fala, olha, fique rico hoje. E aí eu falo, não só no mercado financeiro, mas em diversos outros lugares tem isso. Eu acho que isso é um problema, porque quando você olha principalmente o brasileiro, que é um povo que não tem educação financeira e a sua maioria é composta por pessoas carentes financeiramente, você acaba matando uma esperança de alguém. Porque, de repente, aquilo que você está ofertando para a pessoa era a última esperança dela, era o último dinheiro dela, e aí e aí a pessoa chega lá, pega o pouco que ela tem, desesperança essa pessoa, e isso acaba tornando o nosso cenário cada vez mais triste. Eu tenho essa avaliação. Exatamente. Mas à medida que tem muita gente tirando proveito, vendendo ilusão, tem muita gente fazendo um bom trabalho. Eu tive a felicidade de encontrar muita gente fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que ganha quem busca se informar melhor. E aí, à medida que você se informa, você tem melhor capacidade de discernimento para entender o que de fato é uma armadilha, né, e o que de fato é plausível, faz sentido. Né, infelizmente, a nossa única arma, né, o que a gente inclusive está fazendo neste exato momento, a nossa única arma é informar as pessoas com a melhor qualidade que a gente puder. Né? Sim. Acho que esse trabalho a gente está fazendo, inclusive, tem muita gente fazendo isso, então é como as coisas funcionam, paciência, né? Sabendo que tem gente agindo de má fé. Sim, é isso. Fiquei muito contente contigo aqui. Quando você quiser voltar novamente para falar sobre robô, para falar sobre o seu trabalho, para nos ensinar um pouco mais sobre essa nova vertente do mercado, é super bem-vindo. E é isso. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Josué.
Mais uma vez foi um prazer participar aqui com vocês. Um abraço e um bom mercado a todos. Abraço, tchau, tchau, pessoal.